Irmãos e irmãs, alegres estamos mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Deus. O ajuntamento do povo de Deus vai muito além, com certeza, do que estarmos aqui sentados uns ao lado dos outros. Isso é essencial, mas no momento estamos privados disso. E repito, o ajuntamento nosso como igreja é algo que tem um alcance muito maior do que esse. O ajuntamento do povo de Deus se dá em espírito, quando todos estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor. Então vamos cantar agora, que Ele honre, que Ele santifique este momento com a igreja que é o povo dEle. Ele que é o Senhor da glória, e que no correr da história tem demonstrado o seu amor por nós. Cantemos. Vem e sopra, Senhor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. De paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Bendito Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no poder da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como
fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. Nós vamos agora estarmos atentos ao que a palavra do nosso Deus nos diz. Acabamos de cantar que o nosso Senhor é o Senhor de toda a glória, que no correr da história toda Ele revela o seu amor, e esta impressão foi também a do apóstolo Paulo. E eu convido você aqui a ler o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito do Senhor, em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Romanos 11, a partir do verso 33. Depois de ficar maravilhado com a ação poderosa do Senhor em prol da nossa salvação, da minha e da sua, o apóstolo Paulo disse essas palavras: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E é isso que nós vamos fazer agora, cantando mais uma vez, irmãos. Vamos cantar agora o hino 47 dos nossos hinários, o hino Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu ali sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz que, brilhando nas trevas, a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua
tua graça imploramos. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento. Ó Pai querido, obrigado, ó Deus. Obrigado porque somos salvos, povo alcançado pela tua graça. Obrigado, ó Deus, porque somos um povo que conta com o cuidado, com a proteção do Senhor em todo o tempo. O Senhor segura a nossa vida e a nossa salvação nas tuas mãos. E por isso temos, ó Deus, gratidão. Temos alegria, ó Deus, nesta hora, em prestar-te culto, ó Deus, em exaltar, em glorificar o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque como cantamos, o seu amor está sendo revelado dia após dia, foi revelado no decorrer da história e ainda o será. O Senhor cuida do teu povo. E obrigado, ó Deus, pelo teu Filho Jesus, o nosso Redentor, o justo que morreu por injustos como nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que em nós habita, Pai. É Ele que nos conforta, que nos consola. Ó Pai, nós temos motivos de sobra, mesmo em dias maus, para glorificar o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agora nós, como temos feito nos nossos cultos, nesse período de isolamento, vamos louvar a Deus, mas junto com o nosso coral, Coral Melodias de Vitória, que irá entoar a Deus um hino belíssimo, Agnus Dei. Façamos isso em espírito de adoração nesta hora.
Amém, glória a Deus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 138, um salmo do rei Davi, em que ele glorifica a Deus por sua fidelidade. Salmo 138. O texto sagrado, a palavra do Senhor para nós, nos diz: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. E há uma frase no versículo 5, neste salmo, que, irmãos, eu quero repetir. O salmista diz que até os reis da terra vão render graças ao Senhor quando ouvirem a palavra da boca do nosso Deus, e eles cantarão os caminhos do Senhor. Veja só, cantar os caminhos do Senhor. Ou seja, é entender a ação, o mover, os propósitos de Deus nos nossos caminhos, e cantar isso, cantarão os caminhos do Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos exaltar o nome do Senhor através da música. Vamos começar, irmãos, cantando aqui: quero louvar-te sempre mais e mais. Quero buscar o querer desse nosso Deus. Quero conhecer a graça dele. Quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Queremos louvar o nome do Senhor, adorá-lo. Até a criação adora. Vamos dizer isso? As aves do céu cantam para ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Nos unimos à criação do nosso Deus para adorá-lo, para louvá-lo. Ele que domina o universo e Ele que é o único Deus, o Todo-Poderoso. Vamos entoar este hino agora, este cântico, dizendo que os mistérios do nosso Deus só Ele pode revelar. Os desígnios, como esta pergunta no meio desta crise que vivemos tem ecoado no meu e no seu coração, não é? Os desígnios do Senhor, quais são? Os desígnios quem jamais um dia conheceu, diz esse cântico, porque Deus somente é Deus, Ele domina o trono do universo e a criação toda, eu e você junto com toda a criação, a voz da criação deve se erguer para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina
seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Somente a Ele. Amém. E Ele também é o nosso amigo fiel. Não há outro amigo como o nosso Senhor. Nesses tempos tão confusos, talvez uma das coisas que nós mais queremos, mais precisamos, mais sentimos falta é de estar com alguém que nós podemos chamar de amigo. Nós vamos cantar agora que não há outro amigo como o Senhor Jesus, amigo fiel. Não há maior, não há igual a ti, amigo fiel, consolador, tu és. Não há maior, não há igual a ti, amigo fiel, consolador, tu és. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Atrai-me, Senhor. Atrai-me, Senhor, eu correrei
minha vida em teu altar. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Tu me sondas e conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Não há maior, não há igual a ti. Amigo fiel, consolador, tu és. Atrai-me, Senhor, atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Amém. Que não apenas agora, mas em cada momento da nossa vida, nesses dias atípicos, de um modo todo especial, essa seja a nossa postura diante do Senhor, nos entregarmos, derramarmos a nossa alma no altar, nas mãos do nosso Senhor. Nesta hora eu quero convidá-lo a abrir o texto sagrado, a palavra do Senhor para nós, porque nós vamos, nesse momento, ler o texto básico para depois meditarmos. É a mensagem que Deus tem para nós neste culto, nesta noite. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 9 ao verso 30. Hoje o nosso tema é esse, vivendo em ebulição. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 9 ao verso 30, eu vou ler. Peço que você, com bastante atenção ao que Deus tem para nos falar, possa acompanhar a leitura. Diz assim o nosso Deus: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse:
meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Meu caro irmão, minha irmã, eu gostaria de falar sobre esse tema, vivendo em ebulição, e para isso eu creio, precisamos ter uma breve palavra explicativa sobre o que significa ebulição, não é? Ebulição é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A ebulição acontece quando uma porção de líquido, submetida a uma dada pressão, recebe calor e aí atinge uma determinada temperatura. Um exemplo de ebulição, tão conhecido nosso, é a fervura da água, é a chaleira fervendo até a subia, não é? O assim chamado ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido começa ali, inicia ali a fervura, começa a ferver. E, irmãos, essa não é uma boa representação de alguns momentos da nossa vida? Ou de vários momentos da nossa caminhada? Quem nunca se sentiu assim em ebulição, fervendo, depois de suportar pressão e pressão de todos os lados? Quem nunca se viu pressionado em alta temperatura, vamos dizer, em ponto já de ebulição, pressionado no trabalho, pressionado na família, ou até pela família, pressionado nesse contexto econômico que vivemos, fervendo, pressionado por algum relacionamento, pelas demandas dessa vida, e até mesmo pressionado pela própria consciência nossa. Muitas e diferentes formas existem de pressão e de perseguição. Aliás, sempre foi assim. Mas hoje em dia, por causa da rapidez da informação, por causa do acesso imediato, através de mensagens instantâneas, as mídias sociais, a pressão é muito maior sobre o ser humano, sobre cada um de nós. Somos como que submetidos à pressão. Eu e você somos assim submetidos, e aí nós fervemos mesmo. O que acontece atualmente com os adolescentes é mais uma prova disso. Como tem aumentado o número de suicídios entre adolescentes. E sabe por quê? Por causa da pressão. Pressão do grupo, que tem sido potencializada pelas tecnologias de informação, pelos jogos virtuais e assim por diante. Isso é assustador, irmãos. Além disso, os olhos de
todos estão sobre todos, não é? Quem é que não tem uma câmera aí? Você, com o seu celular, qualquer flagrante, qualquer passo em falso de alguém à nossa frente é filmado, é fotografado. E aí no mesmo instante, em questão de segundos, as imagens já são espalhadas para todo canto, para todo mundo. Isso aumenta a pressão. Veja também o exemplo do futebol. O sistema de monitoramento das partidas pela arbitragem. Futebol que está paralisado, não é? Estão falando aí do retorno, mas o que é batizado ali de árbitro de vídeo, de VAR, a pressão sobre os jogadores, sobre o próprio árbitro ali em campo, aumentou ao máximo. Na última Copa do Mundo, as imagens de 33 câmeras em cada uma das 12 sedes ali da Copa se tornaram, de uma certa forma, um pesadelo, especialmente para jogadores, aqueles jogadores que gostam do antijogo, não é? Do jogo sujo, e principalmente para os árbitros, que têm que dar conta ali do recado com a precisão de uma imagem que o acompanha e acompanha tudo o que acontece dentro do campo, melhor que ele, em alta definição. Pressão de todos os lados. E nós poderíamos aqui contar mais e mais exemplos, esses são apenas alguns. Tudo, irmãos, cada avanço, cada conquista da humanidade tem contribuído para nos colocar ainda mais em ponto de ebulição, cada vez mais sob pressão, e aí nós fervemos. Como é que eu e você, como cristãos que somos, povo de Deus, vivemos nesta conjuntura? No texto de hoje nós encontramos Jesus em ebulição. E com isso eu não estou dizendo, eu não estou desmerecendo a pessoa do nosso Redentor, não é? Eu não estou dizendo que ele sucumbiu à pressão, eu não estou dizendo que ele cedeu a isso, e que no momento de fervura ele desagradou a Deus pecando, não estou dizendo. O que estou dizendo é que Jesus também esteve sob pressão. E aqui, irmãos, no texto que nós lemos, sob a pressão dos líderes judeus. Nós vemos isso a partir do verso 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E no verso 18 é dito que eles, os judeus, procuravam matar o nosso Senhor. Se isso não é pressão, o que seria? O que é que se aprende aqui, nesse texto, sobre esta vida vivida na fervura do dia a dia, uma vida sob pressão em ponto de ebulição? Em primeiro lugar, irmãos, nós somos lembrados de algo que já sabemos: a vida piedosa, cristã, é uma vida vivida em ebulição mesmo. A caminhada da fé, irmãos, é vivida sob pressão. Essa é a realidade. Esse é o normal da caminhada cristã. São vários os momentos da vida com Cristo que nós chegamos ao ponto de ebulição. Viver com Cristo, guarde isso, ou melhor, lembre-se, recorde disso, não nos isenta da fervura. Toda essa pressão em cima de Jesus começou por um motivo, porque ele havia curado um homem no sábado, diz aí o versículo 16. E quem o entregou aos líderes judeus foi o próprio homem que ele havia curado. A princípio ele não diz quem é, ele não menciona o nome, mas depois ele, com todas as letras, ele fala: foi Jesus quem me curou, verso 15. E a partir daí, irmãos, começaram a perseguir Jesus, os líderes judeus, vejam bem, os religiosos, aqueles que deveriam, na verdade, estar aos pés do mestre, recebendo o seu ensino, não é? Saudando ali a chegada do Messias. Não, agora eles começam a perseguir a Cristo e procuravam matá-lo. O termo perseguir, no original grego, descreve mais do que a palavra aparenta. O termo ali no original descreve uma verdadeira ação de hostilidade da parte de alguém que tem a intenção declarada de incomodar mesmo, de prejudicar, de molestar outro alguém.
Cristo, então, estava sendo alvo de hostilidade aqui, estava sendo pressionado. A minha pergunta é: por que tanta maldade da parte desses homens, líderes judeus? É que o paralítico curado não queria problemas com os fariseus, né? Ele temia pela própria vida. Ele amou mais a sua vida, a glória dos homens, os líderes judeus ali, do que a glória, uma possibilidade de viver para a glória de Deus. Adiante, nesse mesmo capítulo, nós ouvimos o diagnóstico dos lábios de Jesus sobre o estado deste homem e dos líderes ali, dos fariseus, que o pressionavam. Verso 44 fala disso. Irmãos, essa é uma representação da nossa vida. A vida cristã, a vida piedosa, é vivida sob pressão, em ebulição, e muitas vezes a pressão, a perseguição virá, e muitas vezes virá da parte daqueles para quem nós mais fizemos o bem. Não é isso que temos aqui? O curado agora se volta contra o curador. Tantas vezes, irmãos, a pressão e a perseguição virá e nos alcançará em reação ao nosso amor cristão. Isso não é de se espantar, a vida piedosa cristã é vivida assim. Não se espante quando você, portanto, amar com o amor de Cristo e, portanto, fazer o bem, receber em troca um beijo de Judas, ou um coice de Aitofel. Você se lembra de Aitofel? Amigo íntimo de Davi, que depois se revolta, muda de lado e se junta ali à perseguição com Absalão. Não se espante se você já foi alcançado ou tem sido alcançado pelo abandono, assim como Fígelo e Hermógenes fizeram com Paulo. Eles eram dois irmãos ali da Ásia, que haviam sido tão bem cuidados pelo apóstolo, mas que agora o deixaram, o abandonaram, diz a segunda carta dele a Timóteo. Não se espante quando há maldade, como aquela de Alexandre o latoeiro, que Paulo diz que ele causou-lhe muitos males. Não se espante se isso tem acontecido contigo. Paulo sabia por experiência própria que a vida cristã, a vida piedosa, é uma vida vivida nessa fervura, nesse grau de temperatura, é vida sob pressão. Em 2 Timóteo 3, 10 a 12, Paulo diz assim: ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Na mesma esteira, irmãos, Pedro afirmou que é melhor viver sob pressão por fazer o bem aos olhos de Deus, do que o contrário disso. E a forma de se retrucar aqueles que nos pressionam é com amor mesmo. Não é para mudarmos a nossa postura. Pedro escreveu assim, 1 Pedro capítulo 3. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Então ele começa dizendo, olha, se você andar no caminho correto, você já vai se livrar de muita dor. Mas ele continua, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. É esse o ponto. É como se ele estivesse pensando aqui, olha, você que sempre está preocupado com o outro, você que por isso tem recebido, ao invés do bem que você já deu, tem recebido o mal, continue agindo com mansidão e temor, com boa consciência. E ele prossegue, de modo que naquilo em que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
E ele arremata de forma maravilhosa dizendo: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. A essa altura, eu creio, nós precisamos responder a uma pergunta aqui. Por que a vida do cristão é assim? Como alguém já falou, né? Por que Deus, no momento da nossa conversão, já não nos leva para a glória celeste? Irmãos, a vida cristã piedosa, antes do céu, é vivida em intensa fervura, sob pressão, para que o poder de Cristo em nós se evidencie a todos, para que sejamos testemunhas vivas. É o que lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Além disso, a vida do cristão é vivida em ebulição, porque é na pressão que o crente desenvolve a sua comunhão com Cristo. Isso aqui é tão básico, é elementar o que eu vou dizer, mas isso aqui é precioso. Quais foram os momentos em que você mais orou? Quais foram os momentos em que você mais dobrou os seus joelhos? Nas pressões, quando as altas temperaturas fizeram você realmente entrar em ebulição. É o que nós vemos, por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 10 e 11, conforme a Nova Versão Internacional, que diz assim: Paulo falando, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Irmão e irmã, a vida cristã piedosa é vivida mesmo em ebulição e sob pressão. Mas você pode dizer: eu olho para a vida dos irmãos e eu não vejo isso acontecendo. Parece que eles não têm pressões. Parece que os irmãos da fé não são submetidos a essa alta temperatura. Irmão e irmã, o que vemos é muito limitado. A nossa visão é turva, né? Só Deus vê e conhece plenamente todas as coisas e sabe das lutas de cada um. Na maioria das vezes, nós não sabemos muito das lutas internas e intensas travadas pelos nossos irmãos. Pode ser que eles estejam em campo aberto de combate, pode ser que eles estejam sangrando até, mas eles continuam na luta ali, são mantidos de pé pela graça do Senhor. Outro ponto muito importante, você pode dizer também: eu não passo por isso. Perseguição, essa fervura toda, comigo não é assim não. Não é a realidade da minha vida. Deixa então eu lhe dizer o seguinte: se você carrega o nome de crente, nome de cristão, o nome de Cristo, mas não passa por nenhum tipo de pressão e de perseguição, se você não experimenta nenhum tipo de fervura decorrente da sua fé em Cristo, é quase certo, me ouça aqui, é quase certo que você seja um cristão nominal, não seja um cristão de fato. É praticamente certo que você não vive uma vida cristã piedosa, consagrada a Deus. Não é que nós procuramos a perseguição, não é que nós ficamos caçando isso, mas decorrente da nossa identificação com Cristo, as pressões, as fervuras estão constantemente presentes. Então, é hora de avaliar a sua fé. Você realmente pode dizer que está na fé? Porque a vida cristã piedosa é vivida em ebulição mesmo. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto lido nos ensina que a vida em ebulição revela quem verdadeiramente somos. Quando nós estamos em ponto de ebulição,
aí o nosso verdadeiro eu aparece, surge. As crises, como já disse alguém, revelam as nossas fraquezas. As crises revelam quem de fato nós somos. Aqui em João 5, nós vemos que o Senhor Jesus, sob pressão, revelou quem Ele era, né? Ele não negou ser quem Ele é. A pressão revelou a sua verdadeira identidade. A pressão expôs quem é o nosso mestre. E o momento de ebulição ali trouxe à tona um dos pilares da fé cristã. Revelou que Jesus é igual a Deus. Jesus é igual a Deus em obras. É isso que vemos aqui. Observe nos versos 16 a 19. Eu vou ler mais uma vez na versão da NVI. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pai e filho trabalharam juntos na criação, irmãos. Pai e filho trabalham juntos agora na recriação, na nossa regeneração, na nossa conversão e na nossa santificação. Estão trabalhando através do seu Espírito. Jesus e Deus, portanto, são iguais em obras. É o que Jesus está dizendo aqui, é o que Cristo disse aqui, e disse no ponto de ebulição, não é? Perseguido, todos procurando matá-lo. Além disso, a pressão trouxe à tona ainda que Jesus é igual a Deus em essência. O verso 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Assim como a sombra, que não é idêntica e nem independente do objeto que ela projeta, o filho e o pai são distintos em pessoa, mas ainda assim são iguais em essência, dependentes um do outro. Então veja aqui, irmãos, a pressão caiu sobre o nosso Senhor, mas Ele não negou quem Ele de fato era. Eu e o Pai somos um, sim, somos iguais. E verso 19, Ele disse: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E um terceiro ensino, irmãos, revelado em alta temperatura, né? Debaixo de perseguição hostil, é que Jesus é igual a Deus em poder e autoridade. Versos 20 até o verso 27. E você pode conferir aí que Jesus está dizendo que a obra de salvação planejada por Deus não foi somente executada pelo Filho, mas é também determinada pelo Filho. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Além disso, o Pai e o Filho, é dito por Cristo aqui, são soberanos na salvação, dão vida a quem eles quiserem. Verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E vemos ainda que o Pai ressuscita os mortos pelo poder da palavra, da voz do Filho. O Pai condena aqueles que rejeitam o Filho. Tudo isso está aqui na sequência. O Pai é honrado e glorificado quando o Filho é honrado e glorificado. Verso 23, que nos diz: a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E por fim, é dito que o Pai e o Filho têm o mesmo poder para salvar e a mesma autoridade para dar vida ou condenar. Versos 26 e 27. Jesus diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Esses versículos todos aqui, eles, como bem escreveu J.C. Riley,
eles nos introduzem num dos trechos mais solenes e significativos dos 4 evangelhos, irmãos. Podemos dizer que a pressão sofrida por Jesus revelou quem ele verdadeiramente é. Talvez nós não teríamos estes ensinos tão claros, repito, pilares da nossa fé, não é? Se Jesus não estivesse ali perseguido, pressionado, ali em alta temperatura, irmãos, ele revelou quem ele de fato era. O Senhor Jesus se descortinou, ele é igual a Deus, igual em essência, igual em obras, em poder e autoridade. O significado dessas palavras para a nossa salvação é de um valor incalculável. Agora, nós podemos então dizer que a vida em ebulição, sob pressão, revela quem verdadeiramente somos. No caso de Jesus, como vimos, revelou que ele era e é ainda o único caminho para a nossa salvação da justa condenação de Deus. Mas a questão que eu quero tocar aqui é: e quanto a você? No seu caso, no seu cotidiano, no mundo seu, de segunda a segunda, o que revelam as pressões da vida? Em quem ou no que você confia quando você está no ponto de ebulição? Quando as coisas fervem, que tipo de pessoa se revela aí dentro de você? Debaixo das pressões e das demandas dessa vida, o que é que sai da sua boca? O que é que escorre do seu coração quando a pressão te espreme? É raiva? É ódio? É medo? É desespero? Mentira? Imoralidade? Ansiedade? Falta de fé? O que é que a vida sob pressão revela sobre você, irmão e irmã? Temor de homens, justiça própria, procura de soluções humanas. A vida em ebulição revela quem nós somos. Seria bom então se você parasse agora diante de Deus e fosse honesto consigo mesmo. Pare e pergunte a si próprio: o que é que as pressões revelam sobre mim? E para te ajudar, pense nas coisas que você busca como alívio, ou na forma como você age para aliviar a pressão. Isso é muito indicativo. As nossas reações revelam quem de fato nós somos, em quem verdadeiramente confiamos. As nossas reações trazem à tona o que realmente nós amamos. Jesus, sob pressão, expôs a sua identidade divina, ensinou, falou a verdade, revelou ser Deus, um com Deus, o Pai, com os mesmos propósitos de Deus, o Pai, com o mesmo poder e a mesma autoridade de Deus Pai. Ele não perdeu a compostura, como nós dizemos. E você? A pressão te remete para longe de Deus ou a pressão te remete para Cristo? Leva você aos pés de Cristo? A fervura, as altas temperaturas levam você até mais perto do Senhor? Expõe o caráter de Cristo que há em você ou não? Quando está sob pressão, é em Cristo que você busca graça para prosseguir, exalando o bom perfume de Cristo. Que aroma? Essa é uma pergunta, eu creio, boa. Que aroma você exala quando está pressionado? O cheiro das obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes? Esse tipo de odor carnal só revela uma coisa: só revela que você não herdará o reino de Deus. Ou será que você, sob pressão, exala o bom perfume do fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz,
paciência, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida vivida em ebulição revela quem verdadeiramente nós somos. Eu repito, o que a pressão tem revelado sobre você. Não seria este um bom momento para você reconhecer o seu pecado diante de Deus, confessá-lo, buscar em Cristo perdão, dizer: Senhor, eu não tenho tido sabedoria para lidar com essas pressões, as pressões do isolamento, as pressões da pandemia, as pressões do trabalho afetado por tudo isso, as pressões na família, enfim, eu não tenho, isso tudo tem trazido à tona o pior que há em mim. Nós precisamos confessar isso e pedir que Deus ajuste as coisas em nós. A vida em ebulição, sob pressão, revela quem verdadeiramente nós somos. E em terceiro e último lugar, irmãos, João 5 nos mostra ainda que a vida vivida em ebulição nos remete ao que realmente importa na vida. Uma outra pergunta que eu e você devemos fazer: o que realmente importa na nossa vida? O que de verdade importa é estarmos preparados para encarar Deus face a face. Porque esta é a única certeza que temos nesta vida. Você já parou para pensar? Reflita nisso. A única convicção que temos é de que estaremos um dia face a face com o Deus Todo-Poderoso. O que realmente importa é isso. Guarde isso então. É estarmos preparados para aquilo que vai acontecer em breve, muito breve. Encarar a Deus face a face. Nós não sabemos quanto tempo esse isolamento ainda vai perdurar. Nós não sabemos quanto tempo o vírus ainda vai estar em circulação. Não sabemos quanto tempo as vacinas estarão disponibilizadas. Não sabemos quanto tempo a economia vai levar, e os prognósticos aí são de muito tempo para de novo voltar com o seu crescimento. Nós não sabemos de nada. Sabemos que um dia, isso sim, estaremos diante de Deus, face a face. É impressionante, irmãos, que sob pressão, Jesus insistiu em falar sobre isso. Ele falou, perseguido que estava, com os líderes religiosos da sua época procurando matá-lo, ele falou sobre a ressurreição dos mortos pelo poder de Deus o Pai. O nosso mestre perseguido poderia falar tanta coisa, não é? Coloque-se no lugar dele. O que você falaria? Mas ele falou sobre a nossa ressurreição. Isso é por demais sugestivo. Com certeza, essa palavra deixou os fariseus ainda mais furiosos. E por isso, Jesus declarou aqui nos versos 28 a 30. Não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Na nova versão transformadora é dito o seguinte: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados, condenados. Vocês notaram aqui que no ambiente de fervura, de pressão e consequente ebulição, momento de perseguição, do que é que Jesus fala? Ele fala do que realmente importa. O que realmente importa na vida, irmãos, não é escapar tão somente das pressões. Não é encontrar ou tentar encontrar alívio através de qualquer atitude, mesmo que seja pecaminosa, e aí viver dessa forma bem consigo mesmo. Nada disso. Nada disso será a solução. Nem mesmo o suicídio é solução para a pressão. Porque conforme lemos,
Jesus deixa claro: vem o tempo em que todos os mortos ouvirão nos túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Ressuscitarão, irmãos, para dentre algumas coisas, não é? O ajuste de contas. Mesmo que alguém tente escapar da pressão, atentando contra a própria vida, no final vai ter que se apresentar diante do Senhor, e todos seremos julgados pelas obras que praticamos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Esse texto não implica, no entanto, que as boas obras das pessoas nessa vida são a base sobre a qual o julgamento é pronunciado, né? Isso contradiria a forte ênfase de João na fé somente em Cristo como caminho para a vida eterna. Em vez disso, irmãos, as boas obras funcionam como evidência da verdadeira fé. Se faltam boas obras, essa ausência apenas revela a ausência da fé verdadeira, da fé salvadora. Fé salvadora é sempre acompanhada de boas obras. Boas obras são a consequência da vida com Deus, jamais a sua causa. Pois bem, nesse texto Jesus está dizendo que a coisa mais importante nesta vida é viver de olho no céu, no dia da ressurreição, quando todos prestaremos contas da vida que recebemos do Criador. Como já foi dito, uns vão ressuscitar, os ímpios, para juízo. E algo terrível, irmãos, podemos dizer aqui, contrastado com o que vai acontecer com os crentes, não é? Com aqueles que creem. Porque é dito que aqueles que creem ressuscitarão, serão revestidos de um corpo incorruptível e encontrarão com o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Mas os ímpios também ressuscitarão. E eles também terão uma morte eterna. Ou seja, eles também terão uma eternidade, é o que eu quero dizer, pela frente. E que tipo de corpo terão? Não um corpo incorruptível, mas um corpo degradado. Essa é a realidade, irmãos. Pressões, portanto, são excelentes oportunidades para refletirmos sobre como nós temos vivido face ao que realmente importa, encarar Deus face a face. E se encarar Deus face a face é o que realmente importa, como é que então nós devemos viver? Jesus nos revela como ele viveu. Ouça de novo o verso 30. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo, meu juízo é justo. Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se o próprio Cristo não foi autônomo, se ele não fez coisa alguma por sua própria conta, o que é que te dá o direito de esbravejar e de viver a sua vidinha como se Deus não existisse e de achar que nós podemos viver como bem entendermos sem ter que prestar contas de nossos atos a Deus? A vida que importa é a vida vivida face a face com Deus, agora já de uma certa maneira, no presente, mas também em preparação para o dia, o grande dia, o dia do Senhor, em que estaremos realmente presencialmente, face a face com Deus, na glória eterna. A vida que importa é a que busca ouvir a voz de Deus na palavra, não a voz do coração. É a que busca praticar a justiça, o que é correto aos olhos de Deus, não o que diz o senso comum. A que não faz a própria vontade, mas a vida que faz, que cumpre, que realiza a vontade de Deus o Pai. Eu quero concluir e peço permissão para 3 aplicações aqui. A primeira delas é que cristianismo não é uma válvula de escape para pressões. O que mais as pessoas buscam hoje é alívio, né? Como já foi dito, nós vivemos na sociedade do analgésico. Alívio, alívio. Alívio das pressões. Mas sempre, reparem, é algo voltado para elas mesmas. A vida com Cristo, irmãos,
O ser discípulo do Senhor Jesus não é um meio de se encontrar bem-estar e isso sendo um fim em si mesmo. Não é um meio de se elevar a autoestima para se viver bem consigo mesmo, sem problemas, no deleite dos prazeres egoístas dessa vida. Não. Essa abordagem tão comum na nossa sociedade ao redor, não é? Não é a abordagem bíblica, cristocêntrica. Cristianismo é a vida de quem era cego para Deus e buscava o prazer com olhos voltados só para si mesmo, mas que agora encontra alegria ao enxergar a beleza da glória de Deus em Cristo, na cruz de Cristo, no amor derramado ali em Cristo. E agora, com alegria, vive na entrega desta sua vida para a glória de Cristo e também para a glória, para o bem, melhor dizendo, do seu próximo, a glória do Senhor, o bem do próximo. É a vida de alguém que era amante de si mesmo, mas agora nega a si mesmo. Toma a cruz de Cristo, diariamente segue a Jesus, amando e servindo o próximo, custe o que custar. Cristianismo é a vida piedosa, vivida mesmo na fervura, vivida mesmo em altas temperaturas, vivida ainda que seja sob pressão. Esse é o cristianismo. Mas em segundo lugar, uma outra aplicação, é que o cristão não vive sob pressão, apontando culpados, nem se escondendo atrás de desculpas. Isso sempre é necessário de ser dito. O cristão, na verdade, usa a pressão, com a graça de Deus, a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, para ver o que pressionado escorre do seu coração. Como já vimos, ou as obras da carne, ou o fruto do Espírito. Se a vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos, o cristão se aproveita disso. Se aproveita da pressão para testar o seu caráter à luz do Evangelho, à luz da palavra. Não apontando culpado, sabe? Não se escondendo atrás de desculpas. Irmão e irmã, tempo de crise faz com que muita gente comece a disparar e a caçar culpados e a encontrar, repito, desculpas. De novo, o cristão não vive sob pressão fazendo isso. E em terceiro e último lugar, terceira aplicação, mais uma vez quero tocar nesse ponto, que o que realmente importa na vida é se nós estamos ou não unidos a Deus. Todos ressuscitaremos. Todos encararemos Deus face a face. Portanto, use a ebulição, a pressão, para ver os tipos de valores que você nutre no seu coração. Você vive para si mesmo? Pastor, eu tenho a palavra, eu sou da igreja, sou da Betel, Minha pergunta não é essa, minha pergunta é, você vive para si mesmo? Você vive para a glória de Deus ou para a glória dos homens? Você ouve a Deus no Evangelho de Cristo ou você tem dado trela à voz do seu próprio coração? Você vive para satisfazer a sua vontade ou para realizar a vontade do Pai, a que Ele quer ver na sua vida? Então, se estas perguntas tiverem uma resposta negativa, precisamos de arrependimento, de mudança de mente, não é? Mudança na maneira de enxergar a vida. Não viva mais para si mesmo. A vida em ebulição e debaixo de pressão tem muito valor se nós assimilarmos essas lições. Primeiro, que essa vida piedosa com Cristo é assim mesmo, é vivida em ebulição mesmo. Segundo, que a vida em ebulição revela quem verdadeiramente nós somos. A pressão revela as nossas fraquezas, nos expõe a nós mesmos. E em terceiro lugar, a vida em ebulição nos remete ao que de verdade importa na vida. Estaremos face a face com Deus em breve. Irmãos, que Deus nos conduza os nossos passos no meio da crise e em todo o tempo. Que Deus derrame paz sobre as nossas vidas. Amém? Eu convido você a cantarmos juntos. E nós escolhemos aqui, irmãos, para consagrarmos as nossas vidas a Deus,
Mais uma vez, nós vamos cantar o cântico que fala que Deus, somente Deus é que domina o trono do universo. Isso tem que, irmão, ser bem assimilado para que nós possamos enfrentar as pressões de uma outra maneira, de maneira cristã, para a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor
Louvor somente a Ele. Vamos, irmãos, consagrar as nossas vidas. Antes de encerrarmos o nosso culto, quero convidar nosso irmão, presbítero Jesuel, que nos dirija nessa oração ao nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus bondoso, Deus de amor, Deus ao qual nós nos reunimos para louvá-lo nessa noite. Nós cantamos as glórias, as maravilhas do Senhor, porque o Senhor realmente é bom. Só o Senhor é bom, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio de podermos chamar o Senhor de Pai e saber que o Senhor nos trata como filhos amados do Senhor, ó Pai. Senhor, nós lemos a Tua palavra porque ela nos alimenta, porque ela nos fortalece, ó Pai. Obrigado por ela, Senhor, por ela estar à nossa disposição, Senhor. Senhor, ajude-nos para que possamos dizer como Pedro, Senhor, que no momento de ebulição, no momento da pressão, ele disse: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quebranta o nosso coração, para que esta ideia de corrermos para os braços do Senhor seja real e seja contínua na nossa vida, ó Pai. Se propício a nós, pecadores, ó Pai. Senhor, como nós acabamos de cantar, o Senhor domina sobre o trono do universo, ó Pai. E muitas das vezes é difícil dominar no trono do nosso coração, ó Pai. Quebranta as nossas vidas para que o Senhor realmente reine nos nossos corações, ó Pai. E nos leve a nos abrigarmos nos braços do Senhor, ó Pai. Senhor, nos dê uma semana na presença do Senhor, quebranta os nossos corações, ó Pai, para que a vida em ebulição seja realmente conduzida, realmente, ou levando-nos para os braços do Senhor sempre, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus a quem nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus conosco estejam, mesmo debaixo de pressão, e conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, lhe dando uma semana abençoada. Um forte abraço.